Olá! Para quem está chegando e assistindo a gravação, bem-vindo! Hoje eu vou falar por que eu não consigo precificar os meus trabalhos. Vou falar sobre essa dificuldade aí, que é uma dor tão latente quando a gente está começando a trabalhar online, né? Não conseguir precificar os trabalhos da gente como a gente gostaria. É bem complicado mesmo, né? Porque se você para pensar, é que eu nunca trabalhei, né? Eu nunca prestei esse serviço. Como que eu vou chegar numa base e tal? E existe toda uma estratégia por trás para precificar, né? Para facilitar isso aí. E com o tempo, à medida que você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Você vai entendendo o seu trabalho, você vai entendendo o seu mercado, você vai entendendo o tempo que você gasta para fazer as coisas. Mas enquanto não chega nesse nível, aí a gente fica levando uma costa para isso. O principal problema que atrapalha a gente de precificar, né? O que faz o preço ficar mais difícil é que a gente não entende o valor do nosso trabalho e a gente não entende o mercado que a gente está. A gente não tem um cliente bem definido, né? A gente não tem um nicho. Isso tudo dificulta. Se você for resolvendo essas coisas uma por uma, aos poucos as coisas vão ficando mais simples. Começa por partes. Primeiro nicha. Adriana, mas eu tenho muita dificuldade de nichar. Essa é outra dor, né? Que todo mundo tem no começo, dificuldade de nichar. Bom, você pode fazendo por exclusão, você pode fazer por oportunidade, você pode fazer por um tema que você se identifique, né? Eu me identifico mais com esse nicho, eu quero trabalhar com isso, né? Todo nicho é bom, todo nicho é válido. Todos. É desde que você entenda ele. A chave do nicho, para ele ser mais produtivo, né? Para ele render mais, ele ser melhor para você ou não, é você entender ele, é você entender aquele mercado. Porque no momento que você entende aquele mercado, né? No momento que você entende o que você está fazendo, fica mais fácil. Fica mais fácil. A dificuldade de precificar está basicamente nesses itens, né? Então resolva um por um. Primeiro, identifica seu nicho, vê quem é seu cliente ideal, porque sabendo quem é seu cliente ideal, você vai conseguir estudar ele, como ele se comporta, o que ele faz, né? Uma vez que você entendeu ele, você começa a entender a necessidade dele. E também fica mais fácil para você estudar o mercado, né? Para você ir atrás, saber qual o valor que é cobrado para aquele preço, para aquele produto. Não que você vai cobrar o mesmo valor, né? Mas se você quer ter alguma ideia. Então, assim, se você não sabe o serviço especificamente que você quer oferecer, né? Você não sabe, você não entende sobre aquele serviço, para ir atrás de saber mais sobre ele, como ele é oferecido, quanto ele é cobrado. Se você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe, não tem definido, né, seu cliente ideal, você não tem nada definido, não sabe qual é o seu nicho, como que você vai estudar aquele mercado, aquela fatia do mercado que é o nicho, aquele cliente e aquele serviço, para você ajustar isso tudo e encontrar o seu valor? Você não tem nem como pedir ajuda para alguém, né, do mesmo nicho, da mesma área, do mesmo serviço, porque você simplesmente não sabe quem é essa pessoa. Você simplesmente não sabe, você não conseguiu focar em um trabalho ainda. É muito comum no começo a gente quer oferecer todos os serviços para todo mundo, aí fica querendo abraçar o mundo. Aí fica pensando que assim vai falar com todo mundo, né? Tem mais chances de conseguir cliente, mas na verdade é exatamente o oposto, né? Justamente porque você não foca, você não consegue crescer. Isso acontece, essa questão, né? Acontece de vez em quando alguém me fala assim: Adriana, mas eu não nicho. Não tendo um nicho, você também não sabe quem é o seu cliente. E se você não sabe quem é o seu cliente, você não tem como estudar as necessidades dele. Então esse é um dos principais motivos pelo qual é difícil chegar à precificação do trabalho. Você não entende seu mercado, você não entende seu cliente. Aí outro que você também não tem um serviço, você não escolheu um serviço para prestar. Você quer prestar todos os serviços para todas as pessoas do planeta e acha que oferecendo para todo mundo tem mais chance de conseguir cliente, né? Porque você acha assim, que eu vou subtrair. Se eu escolher um nicho, eu vou estar excluindo todos os outros nichos e todos os outros possíveis contratantes. Mas na verdade é o contrário, né? Quando você não escolhe, você fica tentando falar com todo mundo genericamente e acaba não comunicando com ninguém, acaba não entendendo ninguém. E quando você não entende, você não tem como ajudar a resolver. Porque o prestador de serviço nada mais é do que um resolvedor de problemas. Nós, prestadores de serviço online, nós somos resolvedores de problemas. E pra gente resolver o problema de alguém, a gente tem que entender quem é esse alguém e qual é o problema dele, né?
Isso aí tá tudo atrelado sobre a dificuldade de precificar, não conseguir chegar numa oferta, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de prospectar, né? Às vezes nem consegue prospectar e quando prospecta errado. A dificuldade de definir uma boa proposta, de fechar o trabalho. Às vezes até recebe proposta, mas não consegue fechar o trabalho. Por quê? Por isso, porque você não definiu essas coisas. E esse é o dever de casa, esse é o tipo número 1, é a base do que você vai fazer. Você tem que responder essas perguntas. Você vai responder elas do dia pra noite? Não, né? Não vai, infelizmente. Vai ser fácil? Não vai. Às vezes leva meses assim até alguém chegar a uma definição sobre isso, mas é importante chegar. E aí tá sempre fazendo essas perguntas e vendo as possibilidades. Por exemplo, eu edito vídeos. Vamos supor que eu só quisesse editar vídeos para YouTube. Só para YouTube. Eu ia ter que buscar pessoas que estão só no YouTube e ver qual que é a necessidade dela, né? Já que eu quero atender só aquela necessidade. Qual é a necessidade dela dentro daquela realidade e como eu me comunico com ela. Porque uma vez que você escolhe, você consegue se comunicar. Por exemplo, uma suposição, né? Porque quando a gente está pensando em nicho, a gente acaba passando por essas possibilidades. Suponhamos que eu quisesse ser assistente virtual só para dentista. Eu quisesse atender só dentistas. Qual que é o ideal? É que eu estude o mercado dele, eu estude o que ele faz para eu conseguir me comunicar com ele. Para quando ele chegar para mim para me pedir alguma coisa ou para quando eu for prospectar ele, eu saber comunicar. Eu falar, olha, eu vi que de repente o seu perfil está faltando isso e aquilo, isso é muito importante para os dentistas que trabalham e oferecem seus serviços aqui na internet, né? Mas por que você vai saber falar isso? Porque você sabe que ele é seu cliente. Você sabe que você quer atender ele, você foi lá e estudou outros perfis, os perfis de sucesso. Então, gente, entendam isso. É complicado no começo chegar nas respostas dessas perguntas, né? Chegar na definição dessas coisas, eu sei que é. Eu mesmo tive dificuldade. E mesmo fazendo, né, tem gente que dá aí umas fórmulas pra gente chegar nessas respostas, né? Ah, você faz uma lista assim, você faz uma lista assada, de coisas que você gosta assim, de coisas que você gosta assado. Gente, mas nenhuma delas funcionou pra mim. Eu só encontrei meu nicho foi meio por oportunidade, sabe? Porque foi chegando, eu fui vendo que as pessoas que trabalhavam naquele nicho, como trabalhavam, eu falei assim, olha, legal, eu quero fazer isso, como que eu faço isso? Que nicho é esse? Aí eu fui lá atrás de descobrir o que era um infoproduto, o que era um infoprodutor, como eles trabalhavam, o que eles faziam. Aí eu fiz a mentoria, que era específica, né, para aquele nicho, porque era o que eu estava precisando. E aí eu entendi aquele nicho. Bom, eu ainda perdi bastante tempo depois disso, né, até conseguir cliente, porque embora a mentoria tivesse me preparado totalmente para o que eu faço hoje, ainda ficou muita ponta solta, ficou faltando muita informação, que é o que eu busco ensinar, que é o que eu busco ajudar também, todos vocês que me seguem, que têm interesse no meu assunto, no assunto que eu abordo, né, que é como comunicar com os clientes, como conseguir cliente, como ser assertivo com esses clientes, né, porque tem toda uma coisa, assim, um pensamento, existe toda uma estratégia por trás. Não é só chegar e fazer assim, tipo, vou prospectar, vou lá, vou mandar mensagem pra pessoa, vou mandar minha tabela lá dos 10 mil serviços que eu faço, com preço, e assim eu vou fechar cliente. Quando eu prospectava assim, loucamente, eu não conseguia cliente, eu não conseguia fechar. Então, assim, não adianta a gente sair fazendo as coisas, a gente precisa realmente estudar a nossa necessidade. Isso de descobrir a necessidade do cliente, isso é pra gente atender o cliente, mas até pra gente resolver os nossos problemas, a gente tem que entender a nossa necessidade, né? Por exemplo, a minha dificuldade é toda a dificuldade inicial. Eu preciso de alguém que me ajude com os primeiros passos. Então eu vou buscar um mentor para primeiros passos. Não, essa parte tá fácil já. Eu preciso saber mais técnicas sobre edição de vídeo. Então, vou buscar um curso para edição de vídeo. Então, isso serve para tudo na carreira, tá, gente? Para absolutamente tudo. Se você tá com uma dificuldade, se você tá com uma dúvida, é fazendo a pergunta que você encontra a resposta. E o mesmo serve para quando você vai resolver o seu problema de não conseguir precificar seu trabalho. Você não tá conseguindo precificar por quê? Porque você ainda não sabe o nicho? Então, qual que é o nicho? Onde que eu vou focar? Você está com dificuldade por quê? Porque você está aí com uma gama muito grande de serviços que você sabe, que você poderia oferecer, e não consegue focar em nenhum para virar especialista, está tentando oferecer todos, e isso também dificulta. Então resolve isso. Eu vou fazer por exclusão aqui os serviços que eu não me identifico muito e vou focar em alguns mais específicos, porque focando eu consigo me comunicar.
E eu digo com muita propriedade isso, tá? Eu queria fazer muitos serviços, eu oferecia muitos serviços e eu tinha dificuldade de conseguir clientes. Até conseguia, porque eu já tinha entendido toda a coisa da comunicação, da estratégia e tudo mais. Mas não conseguia com tanta eficácia. Eu só consegui ter mais eficácia nisso no momento que eu foquei, porque as pessoas agora já me procuram por uma coisa certa, elas sabem. Olha, eu preciso, o infoprodutor pergunta pro outro, olha, eu preciso de alguém para editar meus vídeos, aqui minhas videoaulas, preciso de alguém para editar isso, aquilo. A pessoa já sabe, ela fala assim, olha, eu tenho aqui uma videomaker que é especialista em vídeos para infoprodutos, vou te indicar ela. Então eles já vêm, porque eles sabem que eu entendo o mercado deles, que eu vou saber falar a língua deles e que eu vou atender a necessidade deles. E aí eu tenho muita facilidade de fechar. Então assim, em vez de estar tendo mais dificuldade, eu estou tendo mais facilidade, porque eu cheguei nessas definições. Então é importante que vocês cheguem nessas definições. E aí, sabendo disso, sabendo que eu queria atender infoprodutores e que eu queria fazer só vídeos, ficou mais fácil. Ficou mais fácil eu ir atrás de descobrir qual é o preço, né? Descobrir qual que é o preço, mais ou menos, que tem sido praticado no mercado. Lembrando que não existe caro ou barato, tá? Existe todo um pensamento por trás de você definir o seu preço, porque assim, não é preço, tá, gente? Muito além do preço, quando você vai dar o valor pro serviço, é o valor mesmo, o valor agregado que você entrega, seu diferencial como profissional. Tudo isso conta, tá? A qualidade do que você faz, tudo isso entra ali no valor, não é só ter um preço. Seu serviço precisa ter um valor agregado, né? Você precisa ser muito profissional. Então pensem nisso, pensem qual é o meu diferencial, né? Quem sou eu, né? Qual o valor agregado do meu trabalho? É porque eu sou muito comprometida com o projeto e quando eu tô dentro, eu ajudo com tudo que eu posso, assim, eu vejo o projeto como um todo, não fico olhando única especificamente pro meu serviço, embora o meu foco, obviamente, seja fazer o meu serviço, né? Então, isso é valor agregado. Tudo que você oferece de diferencial, tudo que faz de você um bom profissional é valor agregado ao seu serviço. Então, também você tem que pensar isso. E não existe o caro ou barato, o certo ou errado, né? Existe o valor que você descobriu do mercado, existe o valor do seu serviço e ali você vai encontrar o valor que você vai cobrar. Às vezes a gente tem muito medo de passar o valor, né, quando vai fazer a proposta, mas não precisa ter medo. Se tiver caro ou se tiver barato, você vai perceber, você vai descobrir, as pessoas vão te falar, né? Não precisa ter medo, você precisa fazer. E também você vai ganhando experiência. À medida que cada proposta que você vai preenchendo, você vai ganhando experiência. E você vai começar a identificar se tem coisa errada. Fiz a primeira proposta, a pessoa não fechou comigo. Fiz a segunda de novo, a terceira de novo, quarta, quinta. Pô, já fiz 20 propostas e não consegui. Todo mundo pediu proposta e eu não consegui fechar com ninguém. Assim, então tem alguma coisa errada. Se você começa a ter dificuldade em algum ponto, faça essa pergunta. Onde que eu tô errando aqui? Eu tô errando em alguma coisa. Porque se eu estivesse acertando, eu fechava. Se eu estivesse acertando, eu não tinha preenchido 20 propostas, eu tinha 20 contratos. Então é diferente, né? Então, assim, sempre façam a pergunta onde está a dúvida de vocês, né? Sempre pensem desse jeito. Porque assim, se fazendo a pergunta, você vai chegar na resposta. Tá fazendo sentido? Faz sentido pra vocês isso tudo que eu falei? Mas se alguém em algum momento tivesse me explicado isso dessa forma, eu não teria ficado quebrando tanto a cabeça, nem pra chegar nos valores, nem pra buscar a solução. Eu teria buscado a ajuda certa. Mas, tipo, é o tipo de coisa que normalmente ninguém fala, né? A gente compra... Os cursos, eles são muito técnicos, eles ensinam muito a técnica, mas não é só a técnica, né? Tem todo um pensamento, né? Tem toda uma estrutura. E se você desenvolve esses pensamentos, se você desenvolve esse lado, você tá criando a estrutura do seu negócio ali, né? Você vai conseguir muito mais cliente, né? Você vai otimizar a sua chance de fazer isso mais rápido, né? Não vai ficar perdendo tempo como eu perdi e como acho que a maioria das pessoas quando vem pro online perdem, né? A gente acaba perdendo muito tempo por não entender o universo onde a gente está e a gente precisa entender mesmo como ele funciona. Também não é do dia pra noite, tipo, eu vou dormir hoje e durante o meu sono ele vai fazer upload de todas as informações. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que consumir conteúdo de quem tá nesse universo, eu tenho que ver o trabalho da pessoa. Porque você vai vendo o que a pessoa vai fazendo, você vai vendo, você vai aprendendo por repetição. Então, busquem as pessoas que inspiram vocês, busquem as pessoas que vocês gostam do trabalho e tudo mais, e vão consumindo mesmo aquele conteúdo e vai observando como a pessoa trabalha, você começa a entender, né, aquele universo. Isso faz muita diferença, isso é muito gostoso. Isso tudo é muito gostoso e cada vez que você entende mais aquele universo que você tá,
melhor você fica, mais assertivo você fica, mais você consegue conversar com o cliente que você quer, mais a sua comunicação com ele fica alinhada, otimizando aí a chance de te contratar. E quando pensa que não, você consegue um cliente, 2, 3, né? E assim, se a pessoa falar assim, eu não consigo cliente, ela pode usar qualquer desculpa, mas menos que esses clientes não existem, porque olha só a quantidade de gente que está trabalhando online, olha a quantidade de gente online. É lógico que existe mercado, independente do nicho que ela escolheu, tem mercado, tem gente precisando. E sempre vai ter, e é uma roda, e assim, a coisa vai crescendo e cada vez mais pessoas precisam de mais gente, né? É infinito isso. Quando eu entrei, né, eu tive muita dificuldade, perdi muito tempo, etc e tal. Mas no momento que eu entendi, que eu comecei a trabalhar de fato, que eu comecei a ver a coisa crescer, né? E aí a coisa foi se transformando, eu também cresci de um jeito de precisar de ajuda. E hoje, além de trabalhar online, eu também tenho gente que trabalha pra mim. Então, assim, oportunidade não falta, tá aí, né? Tanto é que tá todo mundo querendo vir pro online, faz total sentido, né? Aquela coisa de, se não te dão a oportunidade, você cria ela. Eu até falei isso hoje no post, não sei se vocês viram. Porque assim, eu passei muito tempo buscando a oportunidade, buscando quem me desse a oportunidade, sabe? Querendo a oportunidade. Até que eu entendi que eu poderia criar essa oportunidade. Eu não precisava esperar alguém vir me entregar ela, cair aqui de bandeja pra mim, né? Eu poderia criar essa oportunidade. E no momento que eu percebi isso, que eu acreditei nisso, que eu fui atrás, assim, eu falo sempre e repito, quem sabe pra onde está indo, vai achar um jeito de chegar, porque quando você sabe pra onde você está indo, você vê aquilo tão claramente que você fica imbatível, assim, na sua caminhada, sabe? Você vai com tudo pra conseguir aquilo. Então, se vocês estão aí nessa jornada, né, querendo vir trabalhar online, esse é só o primeiro passo, é só o comecinho, vocês estão engatinhando, mas eu tenho certeza que todos vão conseguir muito sucesso. E no que precisarem de mim, no que quiserem minha ajuda, quiserem a minha contribuição, essa é a minha missão, é ajudar vocês, é ver a roda girar, né? É ver a coisa acontecer. Quero ver todos e todas vivendo a transformação que eu vivi, sabe? De falar, tipo, hoje eu construí, né, eu construí a minha base. Tudo que eu vivo hoje foi porque eu construí, foi porque eu fui atrás, foi porque eu quis. E assim, eu sou muito mais capaz do que eu imaginei, sabe? Ver a vida transformando, porque não vai ser só o trabalho de vocês que vai se transformar, é a vida de vocês que vai se transformar, eu tenho certeza. E a minha missão é ajudar vocês. Uma vez que você assistiu, começa a se fazer as perguntas que eu falei lá no começo, começa a ir atrás da solução, né? Faz o caminho inverso, né? O problema eu já tenho, qual que é a solução? Faz o caminho inverso, que vai simplificar as coisas, assim, as informações vão se ajustar aí na sua cabeça e vai começar a ficar mais simples, tá bom? Pra quem não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, assiste meus vídeos. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todas. Um beijo, um super beijo e até a próxima.